Olá pessoal, meu nome é Abraão, eu sou pastor da Igreja Palavra Viva aqui em Santa Rita do Passa Quatro e esse vídeo tem a intenção de mostrar um pouco quem nós somos e naquilo que nós acreditamos como instituição cristã. Em primeiro lugar, nós somos uma igreja cristã independente que não é filiada a nenhuma denominação hierarquizada organizacionalmente, né? Nós somos uma comunidade local independente. Nós também não somos uma comunidade de confissão reformada sob o ponto de vista histórico das reformadas conhecidas, embora a nossa doutrina tenha forte viés reformado no que tange, por exemplo, as doutrinas da graça. Não somos pentecostais no seu sentido histórico do termo, no seu sentido tradicional do termo, como as denominações historicamente pentecostais do movimento que surgiu a partir do século XX, não nos encaixamos nesse modelo, apesar de crermos na atualidade de todos os dons que estão lá em 1 Coríntios, mas cremos que esses dons eles têm que ser exercidos da forma com que estabelece a palavra de Deus, né? Naquele estrito regramento do apóstolo Paulo. Também não somos neopentecostais, ou seja, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, não cremos em maldições hereditárias, não cremos no apostolado moderno como continuação dos 12 de Paulo. Para nós, apóstolos foram só os 12 de Paulo, depois disso só pastores, e daí presbíteros e bispos, de acordo com a organização de cada denominação. Também não aplicamos nenhum tipo de pragmatismo metodológico. O que é isso? É aquela filosofia que diz que se está dando certo é porque é o certo. Para nós, nem tudo que dá certo, que dá um aparente resultado, é na verdade a coisa certa. E também não cremos em sistemas de cobertura espiritual, porque para nós, vejamos bem, se o meu sangue não cobre nem a mim, então também não cobrirá a ninguém. Não cremos nessa visão, né? E também não somos uma igreja em células, embora tenhamos reuniões regulares, semanais de edificação do corpo de Cristo nas casas uns dos outros e em diversas reuniões que fazemos. Mas não somos uma igreja que segue um modelo celular. Nós cremos que as células, da forma com que muitos veem, para nós ela não substitui a celebração comunitária dominical. Não acredito que esse sistema funcione eficazmente. Eu não creio que a célula substitua a agremiação comunitária de celebração aos domingos, por exemplo, né? Como pregam os sistemas celulares, onde o domingo é uma continuação, um mero acidente daquilo que acontece nas células. Para nós, o pastor tem a responsabilidade primordial no cuidado dos seus membros, embora cada um possa cuidar uns dos outros, mas isso não é delegado aos líderes de célula, essa função de ter toda a responsabilidade por discipular milimetricamente as pessoas. Enfim, nós não cremos que esse modelo funcione de fato. Se dá certo, sob o ponto de vista formal, pode ser que sim, há um crescimento visível em diversos níveis, em diversas organizações que adotam um sistema celular, mas nós não cremos que isso seja algo que seja substancial. O que nós temos visto são, enfim, não temos o condão também de criticar os colegas que trabalham com esse sistema, mas temos visto de uma maneira geral muita forma e pouco conteúdo, um apego excessivo ao método e não exatamente à substância. Outra coisa que o nosso ministério, que a nossa igreja propõe é ser democrática. No que não é essencial à fé cristã, aquilo que não é basilar, deve haver uma liberdade para o membro falar aquilo que ele pensa, opinar, discordar, e jamais ser tolhido por essa liberdade.
né? Nós estamos aqui para somarmos os nossos esforços e para divergirmos também, né? Por que não? Né? A unanimidade é burra, já diziam por aí, né? Outra coisa que nós cremos é que o pastor da Igreja Palavra Viva não é um oráculo, ele não é um déspota ou não é um indivíduo inatingível. Eu me vejo como uma ovelha que tem a função nobre, aliás, uma função maravilhosa, né, de levar outras ovelhas ao aprisco do bom pastor. A Igreja de Cristo só tem um pastor, então nesse sentido eu sou um co-pastor. Não me considero um ser acima de qualquer outra pessoa. Nossa igreja não vê o pastorado dessa forma. Outra coisa que nós temos na nossa igreja é um conselho que auxilia o pastor, justamente porque o pastor não é esse ser semideus, né? Justamente por isso nós temos um conselho onde irmãos de maior maturidade cristã auxiliam o pastor nas questões mais difíceis, nas decisões, nas disciplinas que devem ser tomadas, enfim, né? São irmãos com maturidade cristã, tempo cronológico, por que não? Sim, de igreja há um tempo, batizados já há bastante tempo, né? Para auxiliar o pastor nessas questões mais difíceis. Não temos a intenção, como instituição, de criar uma denominação organizada hierarquicamente. Então consta inclusive de nossos estatutos que eventual congregação que surja naturalmente, isso também não é um meio não faz parte dos fundamentos da Igreja Palavra Viva a plantação sistemática de igrejas. Isso pode acontecer, é claro, e Deus pode agir de qualquer maneira, de todas as formas, inclusive destas. Mas não fazemos disso um objetivo de vida. Mas as congregações que forem surgindo naturalmente, elas serão encorajadas pela Igreja Palavra Viva a serem independentes, sob o ponto de vista financeiro, organizacional, sem nenhuma hierarquia com a Igreja Palavra Viva. A não ser que, obviamente, a irmandade cristã, né, a não ser que haja essa identidade, obviamente, a identidade até doutrinária, isso, se é uma igreja que surgiu da nossa forma de pensar, da nossa forma de trabalhar, muito provavelmente ela será da mesma vertente, mas isso não será um vínculo estatutário, digamos assim, né? Como item estatutário também, nós temos como missão o encorajamento nos membros de participar ativamente da vida pública, de ser um bom testemunho na sociedade em que estão inseridos, de ter posição acerca dos problemas da saúde, da educação, de terem a Igreja Palavra Viva fomenta nos seus membros a participação efetiva deles na cidadania. Cremos que isso é extremamente importante. E o reino de Deus também serve para a transformação da mente deste mundo. Isso vai acontecer gradativamente à medida em que o cristão ele não se prende, ele não fica adstrito às quatro paredes, mas ele é relevante na sociedade em que ele faz parte. Dentro disso, por outro lado, consta também de nossos estatutos que, muito embora haja esse fomento à cidadania, a Igreja Palavra Viva ela é apartidária. Ou seja, ela não é apolítica, porque tudo que nós fazemos tem significado político. E política não significa partido. Fazer política é você ter uma posição sobre o atual cenário do nosso país, sobre a forma como que o dinheiro público deve ser aplicado, como que os recursos advindos das ofertas voluntárias devem ser aplicados, como que o reino de Deus deve ser implantado materialmente. Tudo isso é uma forma política de ver as coisas, mas isso não se confunde com partidarismo. A Igreja Palavra Viva é apartidária, ou seja, a Igreja Palavra Viva, pelos seus estatutos, está vedada
está proibida de indicar, de apoiar candidato X ou partido Y. Então, não haverá não há cores partidárias na Igreja Palavra Viva. E por fim, nós incentivamos os membros a participarem ativamente também da vida comunitária da igreja, com seus dons, com seus talentos, obviamente na medida da sua maturidade cristã e do seu desenvolvimento relacional com Deus e com o seu próximo. Se você deseja fazer uma visita para nós, nosso endereço é a Rua 7 de Setembro, 1738, aqui no centro, em Santa Rita do Passa Quatro. Será um prazer enorme receber você e de repente até pessoalmente tirar mais algumas dúvidas. Esse vídeo não tem a intenção nenhuma de ser exaustivo, né? Somente um relacionamento conosco é que vai fazer com que você saiba exatamente tudo aquilo que nós pregamos e nós falamos e como que nós vemos, qual é a nossa cosmovisão cristã, né? Então, eu encorajo você, eu convido você a conhecer a gente um pouco mais de perto. Fique à vontade e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.